culto, falando com Deus, feche seus olhos. Tem um momento de oração, tem um momento falando com o nosso Pai. Estou vendo se me perguntar pergunta. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado, Deus, porque o Senhor é quem tem cuidado das nossas vidas. Em todos os momentos nós somos gratos, nós te louvamos, nós te exaltamos, Pai. Pedimos que a tua bênção seja para esse momento de culto sobre as nossas vidas, as vidas daqueles que estão vindo para cá, aqueles, ó Pai, que eventualmente não vão estar aqui hoje, que fazem parte dessa comunidade. Deus, cuida das suas vidas também onde estiverem. Aqueles, ó Pai, que vão assistir esse culto virtualmente, hoje junto conosco, ou talvez em algum outro momento. Eu sei, ó Pai, que o teu poder está acima do tempo, está acima de todas as coisas. E eu sei, ó Pai, que sempre que alguém voltar a esse momento vai poder receber a tua bênção, vai poder, ó Deus, viver essa experiência que é mais do que física, ó Deus, é espiritual, sobrenatural. E nós queremos, ó Pai, experimentar isso de uma maneira diferente cada vez que nós estamos aqui. Pai, não permite que isso seja um momento de mesmice, não permite que esse, ó Deus, seja um momento onde só repetimos uma situação semanal. Mas, ó Pai, seja um momento novo nas nossas vidas, um momento de transformação, de edificação, que nós possamos sair daqui, Deus, preenchidos e renovados. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero ler com os irmãos um texto que está em Salmo 145, versículos 18 ao 21. Perto está o Senhor de todos os que me invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva. O Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. A minha boca proclamará o louvor do Senhor, que todos os seres vivos louvem o seu santo nome, para todo o sempre. Amém? Quero te convidar a se colocar em pé, que nós possamos fazer parte desse grupo. Pode se colocar em pé. Nós possamos fazer parte desse grupo dos que temem ao Senhor, dos que recebem as bênçãos vindas do Senhor, sabendo que esse Deus poderoso, cuidador, Ele nos abençoa, realiza os desejos do nosso coração, que nós possamos, em contexto disso, com todos os outros seres viventes da face da terra, louvar o santo nome de Deus. Amém? Essa primeira música faz bastante tempo que a gente não canta, mas uma música bastante agitada, bastante alegre, e você possa cantar com muita alegria no seu coração.
sofrendo aflito por alguma situação, preocupado sem saber o que vai fazer, talvez no dia de amanhã. Ó Deus, nós queremos trazer na nossa memória aquilo tudo que o Senhor já fez por nós. Lembrar, Deus, que em momento algum das nossas vidas o Senhor nos desamparou. Ó Pai, nós queremos te servir como quem vive, ó Deus, seguro nos teus braços. Queremos, ó Deus, dar testemunho quando o mundo se encontra cheio de desesperança. Mas, ó Deus, nós queremos colocar a nossa esperança no Senhor, a nossa confiança no Senhor, para podermos ser diferentes, Deus. E que as pessoas possam olhar para nós e perceber que em nós existe um brilho, existe, ó Deus, em nós uma coragem vinda do Senhor, existe em nós, ó Deus, uma segurança de quem sabe que serve o Deus Altíssimo, o Senhor de todas as coisas. Tudo que temos, ó Deus, vem do Senhor, estamos seguros, enquanto cuidamos daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Estamos seguros, ó Deus, quando tentamos aceitar, mas talvez não entendemos como vai ser o fim das coisas. Mas, ó Pai, eu sei que o Senhor tem um plano perfeito para as nossas vidas, um plano que dá certo, um plano que termina em vitória, junto ao teu lado, Deus, junto do teu trono. E, ó Deus, nós queremos viver dessa maneira. Se alguém que essa noite, Deus, se encontrava sem esperança, se alguém, Deus, encontrava-se nessa noite desesperado com alguma situação, ó Pai, conforta esse coração, enche esse coração de força, de energia, de alegria. Deus, nós queremos ser reconhecidos como um povo alegre, queremos ser reconhecidos, ó Deus, como um povo que vive a transformação do Senhor diariamente. Usa as nossas vidas, ó Pai, fala conosco, fala por meio de nós, fala aos nossos corações em todo o tempo, que nós, ó Deus, possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, esse é o nosso desejo. Abre os nossos corações para ouvir a Tua mensagem, abre os nossos corações, ó Deus, para poder entender aquilo que o Senhor já preparou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Boa noite a todos, graça e paz. Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã que está aqui conosco, que está nos acompanhando também pela internet. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade que temos de estar juntos mais uma vez. Hoje nós vamos meditar no texto, a palavra do Senhor, que está lá na carta de Tito, capítulo 3. Carta de Paulo, que escreveu ao seu servo, ao seu companheiro Tito. Nesta leitura, porém, vamos mais uma vez orar. Feche os seus olhos para estarmos juntos, orando e buscando a voz de Deus no nosso coração. Vamos orar agora. Amado Deus, Senhor nosso, agora nesse momento queremos aquietar, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, porque, ó Deus, em nome de Jesus, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, por meio da Tua palavra. Ó Deus, eu peço, usa a minha vida para que a Tua palavra, o Teu ensino, o Teu conselho, a Tua vontade, ela seja pregada e seja falada aos nossos corações, recebida na nossa vida, de forma que faça sentido para nós, de forma que nós nos aproximemos mais do Senhor por meio dessa palavra. Em nome de Jesus, nós clamamos a sabedoria, o discernimento, o entendimento, a iluminação do Espírito Santo, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Nós faremos a leitura, aproveitaremos hoje o tempo para lermos juntos esse capítulo inteiro de 15 versos apenas. Vamos acompanhar a leitura. Lembre a todos que se sujeitem
aos governantes e às autoridades que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Amém. Nessa carta, Paulo fala com a igreja bem claramente sobre a relevância, a importância da prática das boas obras. A prática dos atos concretos, das realizações que adoram a Deus, que agradam a Deus e que prestam serviço uns aos outros, que prestam serviço mutuamente às pessoas. É justamente sobre serviço que nós havemos de hoje conversar. Nós lembrando, estamos trabalhando uma série de sermões que nos edificam sobre as disciplinas, os exercícios, as práticas espirituais que nos aproximam de Deus, que fortalecem a nossa fé. Nós já falamos da importância da oração, falar com Deus, recarregar a nossa energia com a fonte suprema. Nós já falamos também da importância da leitura da Bíblia, porque com ela a gente conhece a vontade de Deus, a gente descobre o que fazer para agradar a Deus. Nós falamos sobre a importância do jejum, que é uma prática, uma disciplina que ajuda com que também o nosso corpo nos conduza a lembrar de Deus, a lembrar dos nossos propósitos diante de Deus e a buscar mais Deus, a oração, a leitura da Bíblia. Nós falamos também da relevância, da grande importância, agora falamos de nós estarmos exercitando a nossa fé por meio de serviço, por meio da prática. Nós falamos na semana última, que eu veio aqui, falando sobre adoração a Deus, ou seja, tudo que nós fazemos, tudo que nós buscamos fazer, está no propósito da nossa criação. Fomos feitos para adorar a Deus. Então nós somos, toda a nossa prática, nossa vivência, nossos devocionais, nossas atividades devem nos levar a adorar a Deus, a glorificar a Deus, a agradar a Deus. Nós somos feitos para agradar a Deus, não para nos agradar. E é justamente esse um dos pontos que fazem com que as nossas vontades, os desejos do nosso coração nos afastem de Deus. Quando nós queremos mais nos agradar ou agradar pessoas,
do que agradar a Deus. Tito, ele está recebendo aqui da parte de Paulo orientações muito importantes para ele, para a igreja que se reúne com ele, sobre a grande importância, a grande vontade, o desejo de Deus, que essa fé que ele tem em Deus seja transformada ou traduzida em serviço, em ações, em práticas. Porque, meus irmãos, que maneira nós teríamos de saber se é verdadeira a fé, se ela não é vivida? Se nós falamos de amar o próximo e não praticamos o amor ao próximo, se nós falamos da importância da verdade e mentimos, se nós falamos que a justiça precisa ser buscada, Deus se agrada, Ele tem a justiça perfeita, e nós não trabalhamos em prol da justiça, não somos justos ou não combatemos a injustiça. Pois bem, Paulo lembra Tito e a nós aqui hoje de que a nossa fé, a prática da nossa fé também passa pela prática das boas obras. E boas obras aqui são todos os serviços que nós podemos prestar às pessoas. Tanto o serviço secular, a atividade de trabalho, mesmo o compromisso que nós temos com as pessoas num trabalho, numa empresa, numa atividade, enfim, quanto realmente as necessidades dos outros serem alcançadas, serem supridas pela nossa presença, pela nossa prática, pelas nossas ações. Efésios capítulo 2, verso 10, fala que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos feitos para sermos imitadores de Jesus Cristo, fazer o que Jesus Cristo fazia. Nós somos feitos para imitar a Cristo, e Cristo que Ele fez muito boas obras. Cristo sofreu na cruz a ponto de ser morto. Sofreu nessa terra, inclusive morte de cruz, passando pela morte que nós passamos, sofreu tudo que nós podíamos sofrer, sendo Deus, mas vivendo como homem. E Ele fez até chegar lá, isso também já foi uma grande obra da parte dele, um grande serviço que Ele prestou. Dar a sua vida pela nossa, para que nós tivéssemos vida também. Então o texto em Efésios que lemos agora, lembra que nós somos feitos para sermos imitadores de Cristo, e dentre as práticas de imitação de Cristo está as boas obras, fazer as coisas boas, bem feitas, fazer as coisas às pessoas. Em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, Paulo nos fala desse exemplo de Jesus para a nossa vida. Nós entendemos então quão importante é a prática das boas obras. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Foi o que nós falamos agora. Jesus, sendo Deus, ele trabalhou, ele serviu, ele prestou serviço, ele ajudou as pessoas, ele curou pessoas, ele aconselhou o tempo todo ensinando, ele libertou pessoas, ele fez maravilhas, mas não só os milagres, as transformações. Ele gastou o tempo dele, ele gastou a vida dele fazendo isso. Então, para nós cristãos, é muito importante termos isso em mente. O nosso maior modelo, o nosso único modelo é Cristo. Sendo Deus, ele serviu. Sendo Deus, ele não agiu como Deus aqui no nosso meio, ou seja, utilizando o poder que ele tinha para fazer as coisas. Ele usou a prática de um homem, vivendo no meio de homens. Ele viveu junto, ele comeu junto, ele passou fome junto, ele jejuou, ele orou, ele brincou, ele foi em festa. Jesus, sendo homem, mas antes sendo Deus, ele não ficou nesse limite, de vez em quando eu vou ser Deus, de vez em quando eu vou ser homem. Ele falou, eu sou homem, vivo como os homens, e vou praticar tudo como um dos homens. E nessa prática, ele serviu, ele prestou serviço às pessoas.
Em Marcos capítulo 10, verso 45, lembrando que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós vemos na Bíblia como é clara a prática do ensino de Jesus nessa terra. Ele viveu prestando serviço, servindo as pessoas. Tem uns momentos que não temos a referência aqui, mas antes ainda de ser crucificado, junto com os discípulos, ele pratica o que nós chamamos de o lava-pés. Então, uma cerimônia que às vezes repetimos na igreja, na época da Páscoa. Jesus lavou os pés dos discípulos. E um dos discípulos fala: mas Senhor, eu não sou digno, o Senhor não deve lavar o meu pé. O Senhor é Deus, o Senhor vai lavar o meu pé. Jesus fala: importa que isso seja feito, justamente por causa disso. Sendo Deus, Filho de Deus, Todo-Poderoso, eu vou lavar os seus pés. Então, se Deus faz isso, entre nós, não pode ser no mínimo, nós podemos ser menos que isso. Ele deu exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é aquele que mostra o que é realmente uma prática de fé. Adorar a Deus. E como nós mostramos essa adoração? Não basta, como nós já falamos, nós sabemos todos, vir à igreja, exercitar a fé. Quando vimos no culto, no templo, é um período muito curto, de uma semana inteira. Seria até indigno falar que nós adoramos a Deus quando vamos à igreja, no templo, no culto, e o restante do tempo nós fazemos outras coisas. Não é isso. Deus ele quer ser adorado o tempo todo. E é justamente isso que Jesus mostrou. O tempo todo ele estava aplicando, mostrando a fé em Deus, a coerência que ele tinha na vida dele, junto de Deus, para nós, fazendo coisas, trabalhando, estando junto com as pessoas, ajudando, servindo. O serviço cristão, a nossa vida, o serviço na nossa vida cristã, é realmente muito importante, inclusive para o fortalecimento da nossa fé. Se a nossa fé for apenas teórica, no sentido de afirmar que nós acreditamos, que nós concordamos, que está certa a Bíblia, que realmente tudo o que acontece aqui tem que ser repetido, tem que ser imitado, e não demonstramos a imitação dessas coisas sem atos, sem obras, é realmente muito superficial isso. Na verdade, soa irreal. Pode não ser uma fé verdadeira, se ela for apenas teórica. Ela tem que ser uma fé prática. Jesus ele fala isso em Mateus capítulo 25, versos 35 ao 40. Quando ele fala lá: porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Ele conta que ele sentiu necessidades e foi atendido. E aí pergunta: mas quando nós fizemos isso? Ele fala: quando vocês fizeram esses serviços para as pessoas. Eu percebi, eu senti o amor de vocês nessas pessoas que foram agraciadas pelo cuidado, pelo serviço de vocês. E ele continua dizendo: quando eu tive fome, vocês não me deram de comer, quando eu tive sede, vocês não deram de beber e tudo mais, não visitaram na cadeia, não curaram, não trouxeram roupas. Quando não fizeram isso, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Vocês não praticaram a fé como eu queria que vocês fizessem. Não foi só para as pessoas, foi para mim, o próprio Deus falando. Então, o serviço da nossa parte é uma demonstração prática da fé. Sem o serviço, sem a aplicação do nosso entendimento, da nossa fé conhecida na palavra de Deus, nós não passamos no teste, nós não cumprimos o estágio, o treinamento, o aprendizado que nós precisamos da nossa parte diante de Deus. Lucas capítulo 22, verso 26, nós temos mais uma orientação de Jesus. Vocês não são assim, pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Nesse texto, Lucas está relatando quando Jesus está conversando com os discípulos e eles estão resolvendo: mas quem vai ser o chefe, quem vai ser o líder, quem vai ser o maior dentre todos eles. E Jesus fala: aquele que for mais útil, aquele que prestar mais serviço para os outros, que cuidar melhor dos outros, esse vai ser o maior. A gente costuma brincar quando se tem algum momento de confraternização, tem alguém servindo, a gente brinca, seja grande, porque grande é aquele que serve, vai buscar um refrigerante, vai fazer um pãozinho.
Grande é quem serve para Jesus, para nós. Grande é quem serve. Se alguém quiser ser grande, seja disposto a servir, seja disposto a prestar serviço diante das pessoas e diante de Deus. Atos capítulo 13, verso 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Você vê? Deus ele nos chama para serviço. Às vezes o serviço dá realmente prestar uma ajuda para alguém, especificamente, diretamente, uma necessidade de saúde, de alimento, uma visita, é um serviço. Às vezes a obra do serviço é justamente esse, missionário até, vai onde eu te mandar, se desloca para lá, viaja para lá, muda para lá. É o próprio Deus falando: eu quero o seu serviço. Em todo tempo nós devemos estar pregando, nós devemos estar testemunhando, evangelizando, em todo tempo. Tudo que nós fizermos seja para a honra e glória de Deus. Todos os nossos atos revelem o amor de Deus que está em nós. Por isso, se nós não praticarmos esses atos, não vai se revelar o que está em nós. Nós precisamos compartilhar e demonstrar essa fé e transformá-la em atos práticos diante da comunidade, diante da sociedade, para nós sermos vistos como nós devemos ser, filhos de Deus, representantes de Deus, embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Então, o serviço na vida cristã, meus irmãos, é muito importante. Não tem como ter fé e desenvolver a fé sem estarmos em contato com as pessoas e colocarmos os dons e os talentos que Deus nos deu a serviço das pessoas, em utilidade das pessoas. O segundo ponto é sobre a prática do serviço na comunidade cristã. Em Romanos capítulo 12, versos 10 a 13, Paulo ele fala assim: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Aí, ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a boa hospitalidade. Paulo está dizendo que na comunidade em que a gente vive, a gente pode e deve ser visto. A gente pode e deve participar da comunidade. Nós não podemos ser agentes secretos que ninguém sabe o nosso propósito. Nosso propósito é proclamar o nome do Senhor com a nossa vida. Então a nossa vida precisa ser vista. E uma das formas, talvez a mais prática que seja, é nós estarmos em contato com as pessoas, com os outros, com os vizinhos, com os amigos, com os parentes, colegas de trabalho, escola. É nós estarmos trocando o nosso tempo, um pouco do nosso tempo, com a vida deles, com o tempo deles. Assim nós temos oportunidades de conhecer as pessoas, de exercitar a nossa fé que nós já temos recebido da parte de Deus, de colocarmos os dons e talentos que Deus colocou nas nossas mãos justamente para isso, para serviço, para ser útil às pessoas. Os dons e talentos que Deus nos dá, um para cada um, pelo menos de cada um, é para ser utilizado para as outras pessoas. Às vezes não se aplica nem a nós diretamente, mas se aplica a outras pessoas. E não é nada em vão, não é à toa. É colocado pela necessidade que Deus enxerga que a comunidade precisa onde nós estamos. Ou Ele nos coloca com esse dom e talento naquela comunidade para servir, ou Ele nos traz os dons e talentos para nos servir então onde nós estamos. E se for o caso, Ele nos leva para outro lugar com aquela habilidade, aquele talento, seja lá empregado, seja lá utilizado. A teologia reformada, da qual nós somos herdeiros, a teologia reformada, Martinho Lutero, João Calvino e os outros reformadores, eles falam sobre isso, sobre o serviço. É muito importante que as boas obras não levam à salvação. Eles todos foram muito enfáticos nisso. Eles insistiam muito em falar para as pessoas: não é fazendo boas obras, favores, fazendo serviço para as pessoas, que isso vai nos dar salvação. Isso não dá. Jesus resolveu essa situação com o seu serviço único.
entregou a vida dele para que a nossa vida fosse preservada por Deus. Por isso nós temos salvação. Mas como nós vemos há pouco, nós somos feitura dele, feitos por ele, para sermos iguais a ele e fazermos o que ele fez. Então nós somos feitos para fazer boas obras. Os reformadores eles falavam isso, que não é, as boas obras realmente não eram marco nem ingresso do céu. Mas o tempo todo era a maneira de nós expressarmos a fé que nós recebemos. Algumas práticas dos reformadores, nós conhecemos João Calvino, por exemplo, ele esteve em Genebra. Em Genebra, ele propagando a fé, ele começou a até ser utilizado, aproveitado dos conhecimentos que ele tinha da palavra de Deus, para que as leis da cidade fossem ajustadas para não estarem em desacordo com a vontade de Deus. Era uma prática dele. Ele falava exatamente isso. É melhor que todo mundo viva de acordo com a palavra de Deus. Quem não viver de acordo com a palavra de Deus, há de ter prejuízo, vai fazer coisas ruins, vai sofrer. Então, na comunidade que ele vivia, como cristão, ele era reconhecido porque ele agia de forma coerente a essa fé. Ele ajudava, ele prestava serviço, ele prestava orientações. Ele era conselheiro de muitas pessoas, até de reis. E eles perguntavam para ele o que ele achava das coisas. E ele influenciava. E ele agia, ele servia as pessoas. A comunidade que vivia, muitas normas na época foram dadas por orientação dele para que estivesse de acordo com a vontade de Deus. Até algumas coisas aqui de serviço social, bem interessante isso. Maneira de prestar serviço, de colocar a fé em prática, na forma de obras. Maneira de mostrar, eu creio em Deus, eu sou filho de Deus, creio em Deus, acredito nas coisas dessa forma e gostaria de contribuir, gostaria de mostrar o quanto eu acredito fazendo, agindo. Por isso que as nossas práticas, as nossas obras, os nossos serviços têm que ser coerentes com a fé que nós temos, porque são testemunho. O nosso trabalho mesmo, se ele for feito relaxadamente, é reprovado por Deus. Nosso trabalho secular do dia a dia, a gente tem que ser o melhor do que nós podemos, nós nos contratamos, nós nos comprometemos com as pessoas, aquilo que nós fazemos. E acreditem, isso é prestar culto, isso é culto racional. Isso é agir para estar agradando a Deus em qualquer lugar, em todo o tempo. É prestar serviço, e esse serviço é agradável a Deus. Como eu disse, nós, pela herança que temos da teologia reformada, da reforma, nós temos toda a consciência disso, que a nossa vida precisa ser transformada em atos práticos, onde nós vivemos, no meio que nós estamos. Por isso é muito bom, eu penso particularmente, que é muito bom que a igreja, por meio dos membros da igreja, participem de conselhos, por exemplo, conselhos municipais, conselhos de escola, eventos em que a sociedade se reúne para resolver as coisas, inclusive a política. Seria bom ter mais pessoas cristãs, firmes na fé, que prestam o seu testemunho fiel à palavra de Deus em todas as instâncias. A política seria essencial. Parece que se exclui muitas vezes ou não se percebe a ação dos cristãos como precisa ser percebida. Às vezes eles ficam até isolados, porque às vezes o que eles creem e professam está contra os interesses de uma grande maioria. E às vezes são votos vencidos. Mas não deixe de proclamar a sua fé nos seus votos, nas suas falas. Isso não pode se calar. Como nós falamos no início, como dizer que acredita na justiça se não combater a injustiça, se não proclamar o que é certo diante dos homens para a glória de Deus? O serviço, meus irmãos, é uma prática da nossa fé. Se estar a serviço, se colocar a serviço para servir as pessoas, seja no trabalho, com remuneração, com pagamento, seja voluntário, mas em todo o tempo, seja coerente com a fé que Deus colocou no seu coração, seja coerente com as habilidades, com os dons, com os talentos que Deus deu a cada um. Utiliza eles da melhor forma. Mostra que Deus está em você. É isso que Deus quer. Como representantes de Cristo, nós precisamos mostrar a fé que nós recebemos de Deus
porque não vem de nós, é dom de Deus, assim como a salvação é dom de Deus. A fé que nós temos, que nos move, seja ela transformada em ações, que as pessoas percebam o quanto nós somos crentes em Jesus Cristo, amamos a Jesus Cristo e fazemos a vontade dele. O serviço, então, meus irmãos, é uma disciplina espiritual, é um exercício da fé muito importante. Somado à oração, que vai nos ligar a Deus, somado à leitura da Bíblia, para nós nos conhecermos mais a vontade de Deus, o que agrada a Deus e quem é Deus, nós entendemos quem somos, para que nós existimos. Se for necessário, ou regularmente, fazendo jejum, para que tudo isso se torne mais concreto na nossa vida, para que o tempo inteiro a gente pense, a gente reflita, que nós precisamos adorar a Deus, precisamos agradar a Deus. Jesus foi perguntado sobre o maior mandamento. E ele falou: primeiro, amarás a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma. Mas ele diz: da mesma forma, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. E esses dois mandamentos dependem de tudo, depende de toda a lei. Então ele disse que para adorar a Deus, para cumprir a vontade de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, também nós devemos amar o nosso próximo, as pessoas à nossa volta, com o mesmo interesse, com a mesma dedicação, com a mesma vontade, que elas fiquem bem. Mas não só auxiliar, ajudá-las especialmente a encontrar esse Deus maravilhoso que já nos encontrou. Alguém prestou um serviço na nossa vida usado por Deus. Alguém intercedeu por nós. Alguém pregou para nós. Alguém orou por nós fortemente, segurou a nossa mão e nos guiou a conhecermos mais o nosso Deus. Seja você também essa bênção na vida de alguém. É assim que funciona. É uma corrente do bem, uma corrente divina que vem de Deus. Seja você parte dessa bênção, seja você parte desse povo dirigido por Deus. Que o teu serviço, que a tua boa obra feita, realmente alegre o coração de Deus. Seja a vontade de Deus e você esteja certo, convicto, que está no caminho, que está fazendo a vontade de Deus, que está buscando agradar ao Senhor. Como Jesus disse, com toda a sua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Para a honra e para a glória do nosso Deus, que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, feche seus olhos, vamos orar rapidamente, adorando o nosso Deus. Senhor Deus, Pai amado, Senhor nosso, a tua palavra, Pai, nos leva a realmente desejar estar, Deus, fazendo a tua vontade, agindo em teu nome aqui nessa terra. Enquanto nós estamos aqui, nós sabemos de que o Senhor tem propósitos para nós. O Senhor tem negócios para nós tratarmos para o Senhor aqui. Nos coloca, Pai, no centro da tua vontade. Nos permite, Senhor, nos conduzirmos ouvindo a tua voz, ouvindo a voz do teu Espírito Santo, nos guiando, nos ensinando, nos direcionando. E especialmente, Pai, que o Senhor nos leve a servir, nos leve a mostrar o teu amor que está em nós, para as outras pessoas, especialmente aquelas pessoas, ó Deus, que não te conhecem, que precisam entender que o Senhor é amor, e que o teu amor é exercido por meio de nós, que o Senhor nos usa, o Senhor nos tem aqui para expressarmos o teu amor. Que o nosso serviço te agrade, Senhor. Queremos estar à tua disposição, à disposição de proclamar o teu reino nessa terra. Tudo para honrar o teu nome, tudo para bendizer o teu santo nome, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, hoje nós temos é uma data especial, afinal, no segundo domingo do mês de maio, Dia das Mães. E nós também vamos fazer uma referência aqui sobre as mães. Deixa eu pedir para o Gabriel aqui nos ajudar. Gabriel, naquela sacola nós temos algumas lembranças, você vai trazer aqui à frente. Vou pedir para as mães virem aqui à frente, todas as mães, para a gente estar olhando. As mães, por favor, as mães. As mães. Tudo bem, Deus abençoe, vamos pedir.
todo, sim. O Gabriel vai fazer a gentileza de entregar uma lembrança para cada um aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia e por esse momento tão gostoso que nós podemos passar aqui, para levar o seu nome e confraternizar com os nossos irmãos. Queremos agora, Senhor, colocar em especial a vida de todas as mães, as que estão aqui, as que não estão, Senhor, que têm se dedicado tanto em cuidar dos seus filhos, Senhor, e ensinar coisas boas como a sua palavra para eles. Queremos pedir que o Senhor possa estar fortalecendo a vida delas, Senhor, abençoando elas, a caminhada delas todos os dias. Queremos agradecer por termos elas aqui conosco, Senhor. Isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Salve de palmas para as mães. As mães podem descer, menos a dona Leila. Eu vou pedir para o irmão Moisés vir aqui à frente. A dona Leila, o senhor Moisés, além de mãe, né, nessa data especial, mãe, avó, além de mãe, avó, bisavó, junto com o irmão Moisés aqui, eles completaram 51 anos de casamento. 51 anos de casamento. São 51 anos de casamento. Né? Se a gente pensar, né, que a vida a dois tem as suas dificuldades, eles passaram mais que todo mundo, porque são 51 anos, mais do que a idade de muitos de nós aqui. Eles já eram casados, já passaram, né, pelas suas muitas lutas, e também tiveram suas muitas alegrias, e têm suas muitas alegrias. O casamento é uma bênção, o casamento é uma bênção de Deus. Foi a forma que Deus escolheu. Tanto que a igreja, muitas vezes, ela é representada, é comparada com o casamento. É justamente o corpo de Cristo, em que Cristo é o nosso chefe, é o nosso líder, é o nosso cabeça, é o nosso líder. Nós somos parte do corpo de Cristo. E o casamento muitas vezes se compara, né, ao corpo de Cristo, é comparado a essa união em que temos o homem e a mulher que vão se separar da sua família e vão ter que criar a sua própria família, vão ter os seus filhos, vão dar continuidade, né, nessa existência, fundidos agora num novo nome, né, num novo nome de família, e vão dar uma continuidade nessa geração. Então é uma bênção, um casamento de longa data. Hoje, vocês estão testemunhando uma coisa que não é muito comum encontrar. Não é muitos encontros de aniversário de casamento de 51 anos, que ao longo da vida muita gente vai ver. Então hoje é um momento para nós aqui histórico, né? É a primeira vez que a gente comemora os seus 51 anos. Uhul! A cada dia que passa, vai ser 51 anos em um dia, e 2 foi no dia 13, né? Foi ontem, foi? 102 anos. Eu vou pedir que quantos irmãos estão aqui, que a igreja se coloque em pé. Nós vamos estar orando, né, para graça a Deus para eles. E vamos também já estar dando, né, os pedidos de toda a igreja. Vamos orar juntos? Amado Deus, Senhor, damos-te graças, ó Deus, por esse momento especial em que os teus filhos, ó Pai, os teus servos, eles estão aqui conosco, a irmã Leila, o pai João Moisés. O Senhor é o Pai justo que separou para uma vida em comum, juntos. E o Senhor é o Pai os amparou todos esses anos. Todas as suas muitas lutas, suas muitas batalhas, o Senhor esteve sempre presente, sustentando as suas vidas. Em todas as alegrias, todos os momentos de bênção, de grande exaltação, é o Senhor que estava promovendo, tendo misericórdia sobre eles e sobre a sua família. Nós te agradecemos, ó Pai, por esses 51 anos de união, em que o Senhor, ó Pai, guiou, uniu, o Senhor fortaleceu a vida deles e de toda a sua família, todos os seus familiares, a partir deles,
também conheceram a Jesus, também estão na tua presença, também são abençoados pelas orações que eles têm constantemente pela família. Nós agradecemos, Pai, por esse casal, por ele estar aqui conosco também, nesse momento tão especial de comunhão conosco aqui. Nós te louvamos por eles, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor continue usando a vida deles, como casal, como família, como exemplo para nós, e também como um testemunho da ação do Senhor, da presença do Senhor na vida deles, onde eles estiverem, aqui para nós, lá em Aguaí e onde mais o Senhor venha nos levar, para que seja um testemunho fiel da presença do Senhor aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ainda, irmãos, para estarmos nos pedindo uns a todos. Senhor, mais essa semana estivemos aqui reunidos, mais uma semana de trabalho, de atividades que se iniciam. Com a tua palavra hoje, ó Pai, pedimos que o Senhor nos leve a prestar um bom serviço, a fazermos boas obras aqui nessa terra. Onde o Senhor nos levar, que as nossas mãos, ó Pai, abençoem, que a nossa boca, ó Pai, lance bênção às pessoas e às situações que acontecerem. Que o nosso tempo, Pai, seja bem usado para proclamar o Teu nome, seja bem usado, Pai, para mostrar o Teu reino sendo vivido por nós aqui nessa terra. Usa de nós, ó Pai, ao longo dessa semana, nos abençoando assim, nos livrando, ó Pai, dando forças para nos livrarmos, ó Pai, dos males que possam tentar nos afastar do Senhor. Sejamos unidos a Ti, fortalecidos no Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Diga para o irmão Moisés, está interpretando a bênção. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, o consolo e a companhia do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Fica um pouquinho mais para a gente estar conversando, estar compartilhando, fica com a fraternização no final, viu?